influenciar é um grande poder e você já sabe disso. E é por isso que o slogan do nossa conversa aqui é 30 minutos influenciando nações. Influenciar é um poder. Persuadir também é um poder. Você tem que entender que persuadir é diferente de manipular. Quando você manipula, você de fato faz com que a outra pessoa seja prejudicada nisso que você está fazendo. Quando você persuade, simplesmente é um negócio bom para os dois. E como você de fato pode aprender a persuadir para vender algo bom para você e que seja bom para o seu cliente? E eu não estou falando aqui de uma venda de 100, 200, 300 reais. Hoje, comigo aqui, nessa conversa de 30 minutos, está meu parceiro Patrick Biasotto. Eu estava perguntando para ele logo no começo aqui, qual que foi o apartamento que você vendeu, ou casa, qual que foi o produto mais caro que você já vendeu? Ele falou, cara, 4 milhões e 500, 4 milhões e meio. Se você quer aprender de fato o que uma pessoa de grande resultado nas vendas tem, fica comigo nesse vídeo, nesses 30 minutos. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos fazer render esses 30 minutos aí. Bora. Bora fazer render. E a primeira pergunta, que como a gente está se tratando de vendas aqui, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, qual que é o primeiro passo para uma pessoa que acredita que não tem potencial de venda, que não nasceu para vender? Qual que é o primeiro passo que ela deve fazer para girar a chave que sim, todo mundo vende? A primeira coisa que ela tem que pensar é que para ela vender, a venda, eu sempre falo que é uma questão de recorrência. Por exemplo, você falou sobre uma casa ali que foi vendida de 4 milhões e meio. Isso pode você vender na sorte. Você pegar, fazer um patrocinado, oferecer para alguém e fechar um negócio. A grande questão está na recorrência em vendas. E para você ter recorrência em vendas... Nossa, isso é forte demais, mano. Recorrência em vendas. Para você ter recorrência em vendas, você tem que entender os processos que antecedem a venda e os processos de pós-venda. Então, se tem uma pessoa agora pensando assim, pô, eu quero começar a vender, eu quero começar a ter resultado com vendas, lembrando que vendas pode ser seu produto, seu serviço, né? Não só sobre algo que você vai vender como um imóvel, um carro, etc. Primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer o nicho com o qual você vai trabalhar. Quando você está iniciando um nicho que tenha mais escala, por exemplo, muitas pessoas olham a profissão de corretor de imóveis de alto padrão e querem entrar, só que a escala e a concorrência é muito maior. Então, às vezes, é mais fácil você começar no imóvel com 200, 300 mil reais, até você aprender como que o jogo funciona. Você pega aquele nicho, fica especialista naquele nicho, entende qual é o público que compra desse nicho, se especializa nisso. Depois que você se especializou nisso, você precisa entender sobre pessoas. Porque persuadir, manipular, seja lá qual for a palavra que você defina sobre você conseguir efetuar uma venda, mudar o pensamento de uma pessoa, ele só vem através de quando você entende a mentalidade, como a pessoa pensa, como ela funciona. Quando você olha para a pessoa... Modus operandi. Você consegue definir que tipo de perfil de pessoa ela é. Se ela é mais racional, se ela é mais emocional, que tipo de arquétipo ela tem. Então, a venda ela vai quando você começa a entender sobre pessoas. Quanto mais você entender sobre pessoas, mais você vai ter resultado nas vendas, no networking, negócios e afins. Cara, e isso é muito louco. Você falou duas coisas aqui que eu já peguei e eu quero que você explique a diferença. Qual que é a diferença, de fato, para uma pessoa que vende produtos de 300 mil para uma pessoa que vende produtos de 4 milhões? Qual que é a grande diferença? O que a pessoa de 300 mil não tem que a de 4 milhões tem? Isso, tecnicamente falando. Uhum. Tecnicamente falando, qual que é a grande questão? Tem dois fatores aqui. Geralmente, quando você vai vender um produto de 4 milhões, você vende para um empresário, você vende para alguém que herdou uma herança de uma família que já passou um conhecimento adiante. Então, ela é uma venda mais complexa, porque o comprador do outro lado entende mais de mercado, de necessidades. Ele não vai fazer uma compra por impulso, às vezes. As pessoas que compram imóvel de 200 mil, 250 mil, que é um teto que se inicia imóveis, elas agem muito mais por emoção. Às vezes elas vão comprar no primeiro, no segundo imóvel que está olhando e não vai fazer toda uma pesquisa de mercado, ela não vai olhar tão a fundo, porque ela está comprando uma possibilidade de compra ali que às vezes não encaixa numa outra. Então ela vai aproveitar o momento. A pessoa que vai comprar um imóvel de 4 milhões,
é uma pessoa que ela vai dar ênfase para tudo, para localização, para o tipo do imóvel, para o tipo do acabamento, porque ela vai conhecer disso. Já é o que ela vive no dia a dia, o alto padrão. Então ela vai exigir um alto padrão de atendimento, de localização, de condomínio, de tudo. É muito diferente da pessoa que compra o seu primeiro imóvel de 250 mil, 300 mil, que é para morar. Ele não tem outras possibilidades de padrão de acabamento, ele não tem muita possibilidade de localização. Então ele acaba que é aquele nicho ali que ele consegue comprar de imóvel e ele vai definir aquilo. A pessoa que compra um imóvel de 4 milhões, ela tem muito mais possibilidades. Né? Ela tem inclusive mais possibilidades dela mesma comprar o terreno e construir. A grande diferença tem sim quando você fala de um produto de R$ 500, de uma calça que a pessoa vai lá, compra, não gostou, tanto faz, é só R$ 100. Ah, usou uma semana, não quer mais, coloca no brechó. A perda dela é muito menor do que uma pessoa que às vezes levou a vida para guardar 300, 400 mil reais, ou vai levar uma vida pagando o financiamento. Então tem sim uma diferença gigantesca de um imóvel para outras coisas. Por quê? Porque às vezes a pessoa levou a vida inteira dela para construir um patrimônio que agora ela vai dar um próximo passo, ela não vai dar um próximo passo sem pensar muito, sem estabelecer limites, regras para fazer a compra. Então essa diferença de compra você vê muito em produtos do que no imóvel. Você acredita que qualquer pessoa ela pode vender? Qualquer pessoa pode vender, mas acredito, isso é comprovado, que tem pessoas com perfil de vendas. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais abertas a fazer networking, elas são mais de movimentação, enquanto a gente tem pessoas que não, que já tem um perfil mais retraído, um perfil de que não gosta muito de conversar, de estar no meio, de oferecer. Tem pessoas que têm essa crença de oferecer um imóvel, e aí vai que não é nenhuma crença, é mais o perfil da pessoa mesmo. Quando você começa a estudar o sistema DISC, quando você começa a entender mais sobre pessoas, você percebe que tem pessoas que não conseguem. O perfil dela, às vezes, não é network, o perfil dela não é conversa, o perfil dela não é fala. E aí, se ela entra no mercado de vendas, ela pode até ter resultado, só que ela vai ter o dobro de trabalho. Então tem porque ela tem que se esforçar, né? Ela tem que se esforçar o dobro. Mas resumindo, ela pode aprender a vender, então. Ela pode aprender a vender e ela pode ter resultado. Show. Só que às vezes a gente tem que ser realista. Tem muitas pessoas que estão ali na profissão pelo dinheiro e às vezes ela está deixando de ganhar dinheiro naquilo que ela faz melhor, que às vezes não tem nada a ver com a venda direta. Às vezes é vender mais um outro tipo de serviço ou fazer o que ela realmente gosta, porque ela entra na profissão de vendas, por exemplo, de imóvel de alto padrão, ela analisa o comissionamento, ela não tem nenhum perfil de venda, ela nem gosta de vender, só que ela tá ali, tentando, e aí não dá certo, ela acaba se frustrando. E você falou algo muito massa, venda direta. Quando a gente pega a venda direta, isso é 1 a 1, comunicação, técnica, persuasão, é de fato venda. Mas tem muitas outras coisas que também são vendas que as pessoas elas não entendem, né? Uhum. Vou te dar um exemplo. Um funcionário, por mais que seja o segurança, ele é um vendedor. Ele, o que ele faz? Ele vende o tempo dele para pegar aquelas horas. E vende o tempo dele para poder pegar aquele preço que pagam pela hora dele. Ou seja, ele está vendendo a hora de trabalho dele. Eu vejo que quando as pessoas entendem isso, elas automaticamente elas já param, pô, eu posso trocar o meu tempo, cobrar mais pelo que eu estou fazendo hoje. Eu posso ser mais valorizado, me vender melhor. Como? Como o próprio trocador de tempo por dinheiro, o cara que é segurança, pode se vender melhor, estando num lugar melhor, estando trabalhando numa empresa melhor, se destacando no serviço para subir de cargo. Então, a galera, ela precisa entender, todos, que precisam entender que de uma forma ou de outra elas vendem. Só que o que nós estamos falando aqui é de venda direta. E quando se trata de venda direta, se o cara não tem uma boa comunicação, ele tem um esforço dobrado, né? Igual você acabou de falar. E, cara, hoje, para você, uma pessoa que ela tá a fim de estudar, de se esforçar, qual que é a primeira coisa que ela precisa fazer para poder começar nesse mundo da venda direta? A primeira coisa que ela precisa fazer, antes de mais nada, é estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo, ela manter o foco. Porque eu poderia simplesmente falar assim, não, a pessoa que quer começar a estudar e etc, você pode estudar tal e tal coisa. Só que ao longo dos anos, treinando pessoas, eu vejo que muitas pessoas começam e param. Lê um livro ali sobre vendas, para. Faz um treinamento, para.
Então, por quê? Porque as pessoas não definem uma meta, elas não definem um objetivo. Por exemplo, até final do ano, às vezes ela trabalha numa empresa, ela tá lá vendendo seu tempo, né? Tá vendendo seu serviço, e ela define que quer sair dali, quer entrar no mundo de vendas, seja lá de vendas de carro e etc. Ela quer sair daquele mundo. E ela sabe que ela precisa de um conhecimento para aquilo. O que acontece na maioria das vezes? Ela começa a estudar, ela não consegue criar essa antecipação do que ela vai ter lá na frente, qual o lucro, qual o objetivo que ela quer chegar. Aí, nesse curto espaço de tempo, ela não agrega em nada para ela vai lá e para de estudar. Ela vai lá, para de estudar, ela desiste, ela acha que não é para ela. Aí, quando você pega uma pessoa que tem noção de que as coisas demoram, de que tem um processo a ser feito, de que não é da noite para o dia, ela vai saber que às vezes ela vai ter que ficar 6 meses, 1 ano estudando, aprendendo com pessoas, olhando, tem muito conteúdo gratuito na internet. Então ela vai estar lá assistindo vídeos no YouTube, tentando aprender, lendo livros, conversando com pessoas da área, e ela vai ter uma meta para isso, ela vai fazer isso por no mínimo 6 meses, por no mínimo 1 ano. E também ela tem que queimar a ponte, vai chegar um momento em que ela vai achar, não, agora eu estou preparado, eu preciso sair aqui do meu trabalho, que eu ganho R$1.100 por mês e arriscar. Que foi algo que eu fiz no começo, por exemplo. Eu ganhava R$1.100, trabalhava numa loja de celular, ganhava R$1.100, pagava R$800 de faculdade. Que 18 isso. anos. E a realidade da grande parte dos brasileiros, da grande parte da maioria. E assim, eu arrisquei tudo. Arrisquei tudo e nada ao mesmo tempo, porque eu também não tinha nada. Se eu perdesse, eu não ia perder nada. Tá negativo. Só que a primeira coisa que eu fiz foi estudar muito, saber que ia demorar, embora que a gente tá Cara, essa paciência lá é divina. A gente tá numa realidade hoje muito... As pessoas estão muito imediatistas, as pessoas querem tudo da noite pro dia, as pessoas se comparam muito, eles vão lá e assistem um vídeo de uma pessoa em 1 milhão que conseguiu em 1 ano ter sucesso e ela quer se comparar. Um vídeo de 1 minuto. Exatamente isso. E aí a pessoa não para e analisa que tudo precisa de um processo, tudo precisa de um tempo, nada é da noite pro dia. Então, quando eu migrei, eu sabia que eu ia passar dificuldades no começo. Passei 6 meses sem vender. Contas atrasadas, fiquei intrigado com família, tudo, larguei faculdade. Foi totalmente contra ao que se mandava regra, digamos assim, né? O que a sociedade fala que você tem que fazer. E os 6 primeiros meses foi de muito estudo. Foi 6 meses que eu não tinha dinheiro para sair com os amigos. Tanto é que eu terminei até o relacionamento, que se tivesse um relacionamento eu não ia ter dinheiro nem para ir visitar ela. Doido, Tive né? que depender dos meus pais, que também não tem dinheiro, é uma família humilde, né? Tem dinheiro para se manter, não tem dinheiro para ficar sustentando um filho de 18 anos com as coisas que ele quer fazer. E a partir da minha primeira venda, que eu recebi uma comissão de R$1.500, eu fui para São Paulo estudar. Cheio de conta atrasada, eu olhei aquele dinheiro, eu olhei as contas, falei, cara, o que adianta eu pegar e pagar parte das contas, ficar sem dinheiro de novo e não ter resultado? Cara, você falou algo muito massa, mano, porque quando você pega um pouquinho, Receita Federal, não tô falando que não é pra pagar dívida, não, vocês têm que pagar dívida. Paguem o que vocês estão devendo, tá? Mas o que acontece? Às vezes, cara, é a mesma coisa, vamos supor que tá aqui o copo, né? Esse teus 1.500, ele ia fazer isso aqui, ó, ia cair, não ia fazer nada. Só que quando você pega um dinheiro e tem a mentalidade de multiplicação, você faz esses 1.500 se tornar 3.000 na tua mão. E aí com 3.000, opa, já não cobra uma partezinha, já cobra uma parte maior. Uhum. E assim você vai multiplicando dinheiro. Eu vejo muito isso e é uma das coisas que a galera erra bastante. Tanto é que eu peguei esse valor e investi, né? Investi em conhecimento. Não investi em nada que fosse além disso. Fui lá, viajei, fiquei um final de semana no treinamento, paguei a passagem, o treinamento. Em questão de 35 a 40 dias, eu fiz 5 vendas. Que doido, velho. Logo depois disso. Tem até hoje. E vendas de quanto? Contratos. Na época, como eu trabalhava com produto Minha Casa Minha Vida, eram casas de 150, 160 mil reais. Foi bem no começo. Então, pega ali a média de 5% de comissão, era metade disso, era o que eu ganhava nas casas. 5, 7 mil. Pra minha realidade, era muito. Eu ganhava R$1.100 por mês e não sobrava nada. Mas olha que doido, ó. Vamos dar uma pausa aí na tua história. Você vendeu 4 apartamentos? Foi 5 casas. 5 casas por 7 mil reais, 5 vezes 7, 35, isso? 35, 5 vezes 7, 35, você balançou a cabeça. Péssimo em matemática, né, mano? Sou de humanas. Então é a desculpa, né? Vamos lá. Então, 35 mil reais. Então você pegou, olha que doido, estamos falando do copo, né? Em vez de você pegar os 1.500 e pagar a conta, você foi para São Paulo,
Você fez esses 1.500 ficar 35 mil reais. Uhum, Quase preenchendo todo o copo. uhum. Então, o poder da multiplicação, quando você investe no conhecimento, cara, Só que eu quero é deixar uma muito coisa bem grande. clara aqui. Não foi esses R$ 1.500 que me fizeram ganhar dinheiro, não foi esses R$ 1.500 que me fizeram fazer 5 vendas. Boa. Foi os 6 meses que eu passei estudando, correndo atrás, captando clientes, fazendo plantão, fazendo hora extra. Boa. Porque eu só peguei o que eu conheci, o que eu aprendi nesse treinamento, juntei com as informações e experiências que eu já tinha. Aí, dentro disso, eu criei uma estratégia com clientes que eu já havia atendido para imóveis que eles já estavam interessados, para conseguir fazer essas 5, 6 vendas. Então foi uma junção Foi de uma técnicas. junção. Não foi um acerto. Ele investiu num treinamento, foi lá e voltou e começou a ganhar dinheiro. Não. Foi uma sequência. E essa sequência, mas esses 1.500 teu, em vez de você ver um fruto, falando de semente, né? Em vez de você ver um fruto, o fruto pronto, você não comeu ele. Uhum. Você investiu, você viu ele como uma semente. Uma semente. Você plantou, somou com tudo e, cara, imagina um pouco se você... talvez você não estaria aqui, aqui que eu digo, tipo, em Balneário, com todo esse sucesso que você tem, vendendo pra caramba, tendo teus clientes aí que vendem milhões, talvez você não estaria onde você está hoje, porque você caso você não tivesse investido ali os 1.500, porque foi uma soma, né? Exatamente. E nada é da noite pro dia, né? Não. Se eu tô aqui hoje, obviamente estou muito melhor do que eu estava com 18, 19 anos. Foi por sequência de decisões, né? Foram dia após dia era uma decisão. A decisão de... Tanto é que às vezes eu compartilho no meu Instagram fotos antigas, 19, 20 anos, que eu podia estar em festa, que eu podia estar, já ganhava dinheiro, com 20, 21 já ganhava muito dinheiro. Já tinha BMW, já tinha moto, já tinha tudo. Eu podia estar saindo, eu podia estar em festa, e muitos finais de semana eu ainda tomava a decisão de estudar, porque eu queria mais. Eu ainda tomava a decisão de comprar mentorias, comprar treinamentos, porque eu queria mais. Então foi uma sequência de decisões, né? Não foi só uma ou duas decisões que pode ter mudado minha vida. Não, foi várias. Tanto é que também teve muitas decisões que me fizeram quebrar, que me fizeram, me prejudicaram, que foram decisões erradas. Só que até as decisões erradas ajudam a evoluir. Você aprende. Hoje você não erra nas mesmas coisas. Não. Agora a gente tava falando sobre investimento, né? E aí, cara, quantas vezes uma pessoa quebra para descobrir que para ela entrar num mercado, ela precisa conhecer o mercado para colocar o dinheiro. Ô, Dark, eu vou te contar uma história. Eu tive muitos altos e baixos na minha vida, porque eu tive muita facilidade em fazer dinheiro, mas tive muita facilidade em gastar. Porque eu não tinha uma gestão financeira, e aí vem questões familiares, etc., que é um pouco mais complexo. Mas eu vou te contar uma coisa. Em uma época da minha vida, eu fiquei em depressão. Fiquei 2 semanas sem sair de casa. Tava sem dinheiro, tava quebrado, tava mal, já tinha feito muito dinheiro, já tinha perdido tudo. E foi assistindo um documentário. Eu não tinha mais nem internet em casa porque eu não tinha pago. Eu roteei do celular pra televisão pra poder assistir um documentário do Thiago Nigro. E assim, eu tava tentando reagir. Tava muito mal. E nesse documentário, era um documentário sobre a história das pessoas milionárias, das pessoas bilionárias bem-sucedidas do Brasil. Inclusive, esse documentário ainda tem no YouTube. E foi dali que eu me levantei. Porque eu vi que todas aquelas pessoas quebraram, faliram, tomaram decisões erradas por diversas vezes. A maioria deles só foi ser milionário depois dos 40 anos. E quem era bilionário ali, também só depois dos 60. O que eu percebi? Pô, cara, eu tô com 20... Na época eu tava com 23 para 24 anos. Eu falei, pô, cara, eu sou tão novo. Eu tenho muito mais ainda para errar. Eu tenho, quem sabe eu vou fracassar, vou falir mais algumas vezes, porque aonde eu quero chegar custa caro. Tem que passar por coisas que as outras pessoas não aguentariam passar. Então ali eu olhei e falei, cara, é só a primeira vez. Eu tenho que passar por isso aqui, vou ter que passar por mais coisas, porque senão eu não vou chegar onde eu quero chegar, que é o meu propósito de vida. E foi ali que eu me reergui, foi ali que eu voltei a me conectar com Deus, e poucos meses depois as coisas já começaram a funcionar de novo. E pouco tempo depois já estava ganhando dinheiro de novo, já estava fazendo venda e já estava correndo atrás. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: não são suas condições que determinam o seu futuro, são suas decisões. Quando a gente pega isso pra gente, cara, eu lembro também, eu passei também por momentos difíceis, cara, só que quando a gente entende, cara, que na verdade, quando a gente entende, não, quando a gente decide que o que a gente quer alcançar,
E quando você pega o que você quer alcançar, coloca no quadro, olha para o lado, é 200 vezes mais difícil que todas as pessoas que estão do seu lado, velho. Vou falar pra você, um dia eu tava mal, fui trocar uma ideia com o Clayton. Ele falou pra mim, mano, Adark, os teus projetos, mano, você não tem como tá diferente, mano. Os teus projetos são muito grandes, mano. Onde você tá entrando é muito grande, vai doer, vai ser difícil, mano. Só que é o seguinte, mano, você se propôs a pagar esse preço. Então, irmão, O sucesso custa caro. vai. E aí, cara, o Cleiton, inclusive, foi um dos caras que pegou, putz, cara, me deu essa... Isso pra mim foi uma das coisas que mais fez sentido, velho. Cara, olha pro redor, você que tá assistindo aí, olha, lista todos os teus amigos, velho. Quem tá disposto a pagar o preço pra conseguir alguma coisa? Nenhum dos caras que chegaram aqui nos 30 minutos são herdeiros ainda. Não, nada contra, velho. Mas todo mundo pagou o preço, velho. E, cara, eu só trago gente foda aqui. Só trago gente fera que passou por vários... que tem resultado. Gente de resultado. Herdeiro ou não. Mas, cara, cada história que a gente vem é suado, mano. Pra você conseguir algo, principalmente se você veio de baixo, é suado, mano. É difícil. E a nossa mente, às vezes, ela não suporta. Não. Nosso corpo, ele não suporta. Nossa mente, na realidade, já alcança as coisas daqui dentro. Só que o nosso corpo, ele não suporta. Não. E aí a gente acaba entrando nessas crises internas, né? É. E é muito louco, velho. Então, por isso que parabenizo você e tenho certeza que onde você chegou, velho, é só o começo. Assim como eu, onde eu tô hoje, que eu não tô em lugar nenhum, só o começo também. É. E vamos mais para frente cada vez mais. Por quê? Porque, cara, nós vestimos a decisão de fazer as coisas acontecerem e lutar por aquilo que a gente quer. É. E, cara, entrando nesse assunto já, compartilha um pouco a tua parada em referente ao 1 a 1, a negociação e você entender o seu cliente. Porque, cara, você falou ali que os caras que vendem 4 milhões, eles não entram numa venda de qualquer jeito. Não é uma emoção. Não é um gatilho mental que vai fazer o cara, toma aqui. Não é isso. É muito mais que isso. É você se conectar, se relacionar, mostrar oportunidade, não empurrar um produto na pessoa, e sim mostrar o que o produto vai trazer para ela. Exatamente. E qual que são os passos, cara? O primeiro insight sobre isso, ainda sem estudar, aprendendo na experiência. Quando eu comecei a vender casas de 150 mil reais, eram casas geminadas no mesmo condomínio. Para quem não sabe, casa geminada é aquelas casas que são uma do lado da outra, todas iguais, coladas assim. E uma vez eu tive um insight. Eu estava vendendo, vendi muitas casas assim, em condomínios, que era na consultora que eu trabalhava. Tinha 15 casas completamente iguais, uma do lado da outra. O mesmo preço, a mesma condição de pagamento de entrada, financiamento mudava pouquíssimas coisas para as pessoas, mesmo acabamento, a mesma estrutura, o mesmo condomínio. Mas a decisão de compra de todas as pessoas eram diferentes. Todas. Se eu pegasse as 10 pessoas que compraram aquelas casas, tirasse para fora, cada um tinha um motivo. Uma pessoa iria falar, por exemplo, assim, não, comprei essa casa porque fica num condomínio seguro, porque eu tenho vizinho dos dois lados, eu sou caminhoneiro, viajo muito, então eu fico tranquilo da minha esposa estar com minha filha em casa. Eu vou no outro, ele fala, então, cara, nunca gostei de morar em apartamento, tenho 2 carros, aqui tem vaga para 2 carros, e eu gosto de passar um tempo aqui fora com meu filho, com o gramado, lavando meus carros e aproveitando. E assim você ia, pessoa por pessoa. Cada um tinha um motivo diferente de compra. E foi aí que foi meu primeiro insight. Se eu não entender o real motivo de compra da pessoa, eu nunca vou conseguir achar o imóvel ideal. Porque hoje, quando você consegue entender a real necessidade da pessoa, não aquela primeira verdade que ele fala, quero comprar um imóvel até 1 milhão, 3/4, mas sim o real motivo que ele tá vindo pra cá, que ele tá criando uma vida nova, que, cara, ele tá com a filha de 5 anos de idade, que ele tá pensando na qualidade de vida dela, que precisa estar perto de um colégio. Quando você começa a colocar num grau de empatia, em tentar compreender a real necessidade da pessoa, é muito mais fácil para você conseguir o que ela realmente precisa. E aí é muito mais fácil você fechar negócio. É quando você vê a necessidade do cliente e busca um imóvel que atenda as necessidades.
Não quando você busca o primeiro imóvel que aparece, que há a possibilidade de ele comprar porque achou no valor. Nossa, velho. E É aí, muito mais aí o complexo. cara sai daquela parada daquela manada, porque, cara, você fala corretor tem um monte. Uhum. E como você se destaca, cara? Você descobrir a essência da compra, mano. A real necessidade da pessoa. Nossa, Só que isso é um nervoso. processo, porque assim, pensa só, a pessoa vai comprar um imóvel, tem 10, 20, 30 corretores falando com ela. Ela não vai se abrir para esses 5, para esses 10. Ela vai se abrir com aquela pessoa que conseguir gerar uma conexão. E a conexão criada com a pessoa que é um processo. Para você conseguir ter essa afinidade, primeiro você já, às vezes, antes de falar a primeira vez com ela, já tem que pesquisar quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta. Por isso de você estar sempre bem vestido, causar uma boa primeira impressão, olhar no olho, chamar pelo nome, estar sempre com um sorriso. Tudo isso são características que as pessoas chamam de persuadir. Persuasão não é uma persuasão. É porque a primeira venda que você faz é você. Teu profissionalismo, quem você é, o como você pode agregar e principalmente os gatilhos, né, que dizem que passa confiança, esse olho no olho, essa conversa, tentar sempre estar no mesmo nível que a pessoa, por exemplo, ela fala baixinho, você fala baixinho também, ela fala alto, você fala um pouco mais alto. Rapport. Sempre tentar criar esse rapport também. Por quê? Porque assim vai ser mais fácil você se conectar com ela. E principalmente prestar um bom atendimento, ser uma pessoa clara, transparente ali, que consegue suprir as necessidades que ela precisa no atendimento ágil. Então todos esses fatores vão te levar a uma conexão que daí você vai conseguir entender o que a pessoa realmente precisa. Ela não vai chegar falando do nada, né? Uma vez eu ouvi assim, ó, venda é na realidade um processo de desvenda. É você tirar a venda do seu cliente para mostrar para ele que o teu produto é a melhor opção para aquilo que ele procura. Exatamente. Então quando você pega isso que você falou, descobre a essência, você não está vendendo para o seu cliente. Você está tirando a venda, mostrando para ele, olha, isso aqui é a melhor opção para você. Uhum. Isso aqui é o melhor produto para você. Isso aqui é a melhor oportunidade para você. Por quê? Porque vai ser certinho. Se o cara veio e falou que quer morar em Balneário, frente mar, por causa da escola da filha dele, e se arruma um prédio, um apartamento em Balneário, frente mar, uma quadra da escola, cara, você resolveu todos os problemas dele. Exatamente. Com uma tacada. Aí a galera fala, não, tem esse apartamento, tem esse. Cara, tá 3 quadras do mar, o cara não quer. Não quer. O cara Não quer quer. frente mar, quer olhar pro mar. E aí tem duas situações que aconteceram aqui em Balneário que vai bem de encontro a isso. Duas experiências que vai bem de encontro a isso. Minha primeira venda em Balneário Camboriú foi uma casa. Olha o que a cliente queria. Ela queria uma casa até 5 milhões. Ela queria colocar um apartamento frente mar dela. Ela queria num condomínio fechado. E tinha que ter 4 dormitórios, no mínimo 4 suítes. E ela queria perto da praia. O imóvel que eu vendi para ela, cerca de 2 a 3 meses depois, foi uma casa de 1.800.000, num condomínio longe da praia, e ela não colocou o imóvel dela no negócio. Caraca. Aqui tá o grande gatilho de você entender a necessidade da pessoa. Quando eu comecei a atender ela é uma pessoa, eles são numerólogos, a casa tinha que terminar em número 8. Aí já descartava muito corretor que não ia atrás. E eu fui o cara que fui atrás, fui nos condomínios, fui buscar. Quando eles viram que eu estava prestando muito bom atendimento e correndo atrás, eles chamaram lá no apartamento, porque eles falaram, caso a gente não consiga comprar, a gente vai vender o nosso. Quando eu cheguei lá no apartamento, que daí começou o entender a necessidade da pessoa. Entender para atender. Aí eu comecei a conversar com eles, entendi por que que eles queriam mais um quarto. Ela estava grávida, ia ganhar mais um filho, ia precisar de mais um quarto para a moça que ia ajudar a cuidar. Eles queriam uma casa de até 5 milhões porque eles iam colocar esse apartamento no negócio. Eles queriam perto da praia porque eles já moravam frente ao mar. Só que quando eu entendi as necessidades deles, eles precisavam de grama, eles precisavam de espaço, por isso que eles estavam buscando casa. Eles já estavam pensando na educação das crianças, eles estavam pensando na segurança. E eles queriam que fechasse com o número 8. Quando eu achei essa casa em outro condomínio mais barato, eu desenhei a vida deles ali. Eu falei, sabe o que vocês podem fazer? Essa casa aqui fica num condomínio fechado. Tem muita grama, tem golfe que teu marido já joga, tem isso, tem aquilo. Vocês gostam de andar de lancha, tem atracadouro para lancha aqui. Você pegou o que ela precisava. O que ela precisava, não o que ela me disse que queria. Aí eu falei, a casa que eu tenho para venda hoje, que termina no número 8, ela tá 1.800.000. Só que se você reformar, detalhe, quando eu vi essa casa, eu já fui na hora, busquei um arquiteto e tentei desenhar com ele mais ou menos como que poderia reformar essa casa para ficar grande. E eu falei, com mais ou menos tanto de investimento, vocês podem fazer uma casa bem maior, porque o terreno é muito grande.
E mais uma coisa, vocês podem ficar no teu apartamento até a casa ficar pronta. Nossa. Ou seja, não foi nada do que ela me falou, mas era o que eles queriam. E como é que eu descobri isso? Conversando, pergunta. Perguntando. Entendendo a real necessidade, mais ouvindo do que falando. Brabo, Foi aí mano. que eu consegui achar o imóvel que eles precisavam. E é assim que você consegue resolver de verdade o problema do seu cliente. Senão você tá resolvendo o teu, que é vender imóvel. É vender, só que aí você resolve o teu, nunca mais você é recomendado. Não. É isso aí, meus amigos. 30 minutos. Fechou. 30 minutos, cara. Que isso, cara. Que papo top. E é massa assim, ó. Que é 30 minutos e termina e fala, já acabou, velho. Já acabou. Pô, cara, passa muito rápido isso aqui. Espero que, de alguma forma, esse conteúdo penetrou até a sua mente, que você carregue isso pra sempre. Tamo junto, Patrick, pelo seu tempo. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Se você chegou até o final aqui, a única coisa que você tem que fazer é comentar assim, ó, parte 2, eu quero a parte 2. Patrick sentou falando aqui que quer a parte 2 já. Bora, comenta aqui, ó, parte 2, que aí vamos fazer a parte 2 com o Patrick mais meia hora, porque aqui é meia hora. Fechou? Se você é novo no canal aqui, o que você tem que fazer? Clica aqui, se inscreva, como é que fala? Ativa o sininho, né? Compartilha, faz os negócios aí. Eu sou um novo youtuber. Manda pro amiguinho. Isso, faz todas essas coisas aí que você já sabe. Não precisa repetir, mas faz. Fechou? Tamo junto, nos vemos em um próximo episódio. É nóis. Valeu.